Olá, boa noite. Me chamo Diego Cardoso de Souza, e esse trabalho é para a disciplina de Metodologia do Ensino de Física. Bom, esse é o plano de aula que eu criei para o trabalho final da disciplina. Eh, o o título dele é Eletricidade, os circuitos elétricos ali, as leis de Kirchhoff, utilizando o Minecraft Education. Bom, essa aula ela é preparada para alunos do ensino médio, mais precisamente para a turma do terceiro ano. Ela tem a ver também com o meu trabalho de conclusão de curso, então ela vai ser feita no Colégio Santa Maria. O docente sou eu, ela é de uma mobilidade híbrida, ela tanto pode ser feita, de forma presencial, como também ela pode ser feita de forma EAD. O tema é eletricidade, circuitos elétricos, o tópico a ser abordado, né, é as leis de Kirchhoff. Eh, o tipo de o tipo de aula ela vai ser mista, ou seja, ela vai ser tanto teórica quanto ela vai ter a parte experimental. E ali utilizando metodologias ativas, utilizando o Minecraft Education como uma ferramenta, tecnológica. Bom, a duração da aula, ela terá uma duração de 200 minutos, ou seja, 4 horas. Eu prevejo 2 aulas duplas, eh, a princípio 2 aulas duplas para primeiro fazer uma parte de conceituação e fazer com que os alunos entendam esses temas sobre eletricidade, circuitos elétricos, e depois 2 aulas duplas para a parte de experimentação e avaliação, avaliação final. Bom, a problemática dessa aula, né, do tema em si, é como as leis de Kirchhoff, elas podem ser aplicadas para compreender e projetar, assim, circuitos elétricos funcionais em um ambiente simulado. O objetivo principal da aula é aplicar as leis de Kirchhoff, assim como as leis de Ohm, para resolver problemas práticos e compreender o funcionamento dos circuitos elétricos, construindo ali em um ambiente do Minecraft Education. O melhor de si dessa aula é que eu quero utilizar uma ferramenta já conhecida pelos alunos, porque eles veem o Minecraft desde pequeno e essa ferramenta ela é poderosa, uma ferramenta educacional poderosa, que ela pode sim ser aliada ao nosso ensino de física. Então, os objetivos complementares seria compreender os conceitos de corrente, tensão e resistência elétrica, assim como desenvolver as habilidades de trabalho em equipe e resolução de problemas, estimular a criatividade ao propor um circuito em um ambiente virtual, um ambiente que os alunos já estão inteirados, e aqueles que não estão inteirados, a gente vai fazer uma espécie de ambientação. Então, e analisar ali as aplicabilidades das leis de Kirchhoff no cotidiano e na engenharia elétrica, se fazendo assim também do STEAM, que é uma das metodologias também muito utilizadas nas escolas nos dias de hoje, que utiliza-se da engenharia, da física, da arte, da matemática, utilizando assim metodologias ativas. Bom, vamos lá, o referencial teórico. Bom, um circuito elétrico, conforme Halliday, consiste em um caminho fechado por onde se passa uma corrente. Eh, Esse circuito ele pode ser formado por uma fonte de energia, ele também tem condutores, dispositivos que são consumidores dessa energia, permitindo ali, como eu já falei, a circulação de uma corrente elétrica. Entre os princípios fundamentais que regem o funcionamento de um circuito, destaca a lei das correntes de Kirchhoff, que assegura a conservação da carga nos nós, e a lei das tensões, que
que determina que a soma das diferenças de potenciais, as DDPs, elas são as mesmas em qualquer malha fechada, eh, desculpa, que a soma das diferenças de potenciais em qualquer malha, as DDPs, é igual a zero. Bom, como já falei, abordei a início, esse trabalho ele ressalta o emprego do Minecraft justamente para isso, para que essas leis, as leis de Kirchhoff, essas leis, elas possam ser vistas em sala de aula e tirar um pouco da parte teórica e tirar não, deixar que a parte teórica ela seja representada na forma de uma simulação virtual. Então, ele ressalta essa aula, ela tende a ressaltar essa metodologia, essa tecnologia, de forma interativa, de forma lúdica, que possa possibilitar, sim, a simulação da teoria aqui apresentada. E, assim, estimule melhor a aprendizagem, principalmente a parte de colaboração dos estudantes. Eh, Essa abordagem, ela está alicerçada ali na metodologia ativa, onde que deixa que o aluno seja o protagonista do seu aprendizado. E e que tem como das metas a interação entre a teoria e a prática, fundamentando ali a as diretrizes básicas, da componente curricular. Bom, como serão as metodologias e estratégias didáticas? A princípio, será falado para os alunos os conceitos, né, os conceitos iniciais, o que que é eletricidade, o que que é um circuito elétrico, como é que eu posso até demonstrar aqui nessa ilustração que eu tenho um circuito elétrico. Eh, Nesse circuito, eu tenho uma fonte de alimentação, nesse caso a bateria. Eu tenho aqui os fluxos dos elétrons, né, eles saindo do polo negativo em direção ao polo positivo. E aqui eu passo por um dispositivo elétrico, nesse caso uma lâmpada. Então aqui eu tenho um circuito simples, de um circuito elétrico. Tem um exemplar simples de um circuito elétrico. Então, essa aula, ela será, dividida em 2 partes. Primeiro será explicada, o conceito do que seria as leis de Kirchhoff, eh, utilizando ali os métodos expositivos, colaborativos, assim, pedindo para que os alunos, eles ressaltem, conceitos do dia a dia ou experiências do dia a dia em que envolvam circuitos elétricos, como o acionamento de uma lâmpada, assim como a utilização de um pisca-pisca e por aí vai. Então o professor ele conduzirá uma exposição assim dialogada, introduzindo, como já falei, os conceitos de corrente, conceito de tensão, conceito de resistência, revisando ali as leis de Ohm. E depois ele explicará as leis de Kirchhoff e suas aplicações, principalmente em circuito, eh, em resistores em série, circuitos em resistores em paralelo, e sua aplicação, tanto da lei das tensões, quanto das leis das correntes. Eh, Será ali, a princípio, eh, mostrado para os alunos elementos que possuem um circuito elétrico, como lâmpadas, resistores, todos os dispositivos elétricos, para que os alunos eles possam assim se familiarizar com a aplicação da prática em si. Feito toda a parte teórica, tendo todo o diálogo com o aluno, trazendo os alunos para a realidade, a segunda parte, ela será a parte dedicada à parte de experimentação.
na qual os alunos eles se dividirão em grupos para construir um projeto no Minecraft. Aqui eu tenho uma ilustração de como seria. Aqui eu criei uma espécie de um laboratório para que ele possa, a princípio, o aluno entra nesse meu laboratório, todos entram no meu laboratório, e aqui eles fazem simulações de circuito em série, circuito em resistência paralela, como ligar uma lâmpada, como ligar um sensor, e ele vai passando por todo o caminho aqui que eu chamei o caminho de Redstone. E feito essa ambientação, essa similarização com a ferramenta, com o Minecraft, para aqueles que ainda não conhecem, os alunos eles serão divididos em grupos e eles terão que construir algo que esteja ali em torno deles, ou seja, a escola, né, a sala de aula. Só que não basta construir com blocos a sala de aula. Eu quero que eles façam todos, depois que aprenderem ali mexer com Redstone e com os dispositivos, eu quero que eles construam, façam toda a parte de circuito elétrico da sala de aula, onde que o bonequinho, ao entrar na sala de aula, ele possa ligar o interruptor e esse interruptor deixar o fluxo de elétron livres ali para que todas as lâmpadas sejam acesas. Creio que será algo relevante para que esses alunos possam entender como funciona um circuito em série, como funciona um circuito em paralelo. Bom, cada equipe ela terá esse desafio de criar uma réplica da sala de aula, incluindo o circuito elétrico que funcione, e durante a construção será ali necessário que eles apliquem e me fale aonde que eles estão aplicando ali as leis de Kirchhoff, seja na divisão de uma lâmpada, ou que essas lâmpadas sejam interligadas em série ou em paralelo, e explicar, caso eu ligue uma lâmpada ali em série, se queimo uma, o que, que acontece com as duas, e em que as leis de Kirchhoff estão atreladas a isso. Bom, os alunos, feito toda a parte experimental, feito toda a parte de teoria, eles farão uma uma espécie de um questionário. Quais são os recursos necessários para fazer essa aula? Bom, eu precisaria ali de computadores, tablets, e agora com a nova lei em que não é mais permitido o uso de celulares em salas de aulas, e principalmente aqui no DF, que já adota essa lei, algumas escolas particulares, eh, usaria ali os recursos da própria escola, com o uso de computadores e tablets, na qual estariam instalados o software Minecraft Education. Eh, já fiz essa aula em duas escolas, eu estou indo para a terceira escola para fazer essa interação. Fiz na Rede Marista, fiz no Colégio Santa Maria e agora eu vou fazer no no SESI. Bom, os alunos precisam de computadores, precisam de tablets que tenham o Minecraft instalado, precisam da internet, porque o objetivo é que eles façam esse trabalho em grupo, então eles precisam da internet para que eles possam se conectar, os estudantes, eles possam se conectar e ali fazer toda a interação do trabalho. O software permite que várias pessoas entrem em um mundo só e ali elas construam juntas. Então, sempre participando desse processo de socialização, que os alunos ali eles sejam agentes do seu próprio saber, onde que eles possam ali delegar funções um ao outro e ali construir juntos. É um projetor multimídia para, após que eles terminarem os trabalhos, apresentarem, assim como um quadro branco para a parte teórica, quadro branco e seus equipamentos, como apagadores e pincéis, e um questionário impresso, caso precise, ou então de formato virtual. Quero trabalhar no formato virtual, já com as questões para que os alunos possam ali responder algumas questões em relação à sua aprendizagem em relação
ao que é um circuito elétrico, sobre as leis de Kirchhoff e sobre as leis de Ohm, o que são os dispositivos eletrônicos e qual a relevância da eletricidade para o nosso dia a dia. Bom, a avaliação ela será dividida, como já estava explicando, em três componentes, principalmente a parte de participação, a, ali a participação dos alunos, engajamento no trabalho, a qualidade do projeto a ser apresentado no Minecraft e o questionário individual ali para que eu possa fazer toda a análise e compreensão da aplicação dos conceitos teóricos sobre eletricidade que foi aplicado aos meus alunos. Uma boa noite a todos.